Graça e paz, igreja. Que o Senhor continue falando conosco e ministrando em nossos corações nesta manhã de sábado. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós somos gratos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é quem tem nos conduzido. Nós Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de mais uma vez, de mais um sábado, podermos estar aqui, ó Deus, louvando o Teu nome, louvando ao Pai, glorificando a Ti e a Teu Filho Jesus Cristo. E nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco, ministrando aos nossos corações, e que em cada momento nós possamos nos esforçar, ó Deus, para entender a Tua palavra, mas também, ó Deus, para pôr ela em prática em nossas vidas todos os dias. É em nome, ó Pai de Jesus Cristo, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Abra a Tua Bíblia lá no livro de Números. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filhos da herança. E quando eu recebi essa palavra, eu comecei a ministrar sobre ela. Tem algum tempo, mas o Senhor ainda não havia permitido que eu trouxesse essa palavra. E aí na quarta-feira, quando eu fiquei sabendo que eu pregaria hoje, eu busquei ao Senhor para que Ele confirmasse, porque tinha outras coisas também. Mas aí na quinta-feira o Senhor confirmou essa palavra. Aqui no capítulo 26 de Números, ele vai falar que neste momento Deus manda com que Moisés e todos os líderes ali, eles começassem a somar todos aqueles que iriam a então tomar posse da terra prometida. Porque no momento ali já estava chegando os 40 anos, eles já passariam ali o Rio Jordão e alcançaria a terra prometida, que era a terra de Canaã. Então o que o Senhor faz? Ele chama Moisés e fala: olha, você agora vai contar todo mundo, conta todas as tribos para saber quem vai atravessar. Por quê? Porque quando eles atravessassem ali, quando eles passassem o Rio Jordão, eles alcançassem a terra de Canaã, as tribos seriam divididas, as terras seriam divididas, e aí sim eles receberiam a herança que Deus havia prometido para eles. E naquele tempo, quem receberia a herança era só os filhos homens. Mulheres não recebiam herança, e isso Deus já havia falado para Moisés lá atrás, porque eram os homens que contariam na genealogia, eram eles que davam a sequência da família, eram eles que levavam o nome. Então por isso que naquela época era tão necessário ter um filho homem. E quando isso não acontecia, o homem e até mesmo a mulher se sentiam meio que incapazes de ter gerado um filho homem, porque dali a herança deles, o nome deles, simplesmente seria tirado do meio do povo. Então nesse momento ele faz. E na tribo de Manassés, quando a gente sabe, Manassés ele toma a herança antes do Jordão. Meia tribo de Manassés ela fica antes do Jordão e meia tribo de Manassés fica depois do Jordão. E nesse momento tem um homem que é da linhagem da tribo de Manassés, que ele não teve filhos, ele teve 5 filhas. E neste momento, quando Deus, aqui no capítulo 26, Deus manda fazer a contagem, essas mulheres elas ficariam sem a herança. Mas aí nós vamos ler no capítulo 27, quando neste momento fala acerca da lei da herança. E essa lei ela está mais específica lá em Levíticos, quando Deus dá todas as leis para eles. Então aconteceu o seguinte aqui neste momento, capítulo 27, nós vamos começar do 1. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. O Manassés era o primogênito de José. E estas são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza.
E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação. Esses príncipes aqui eram os responsáveis por cada tribo. Tribo de Manassés, tribo de Efraim. Então esses eram as tribos, eram os responsáveis ali pelo clã de cada tribo. E de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo. Então, neste momento, essas mulheres, elas chegam e elas percebem que elas não vão herdar a terra quando forem ali distribuídas as terras. Porque eram mulheres e o pai não havia tido nenhum filho homem, ele já havia falecido. Então, neste momento, o que elas fazem? Elas começam a reclamar? Não. Elas vão diretamente para aquele que podia resolver o problema delas, que era Moisés, que era o homem que estava ali como representante de Deus. E elas começam a dizer no verso 3, o nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Então elas disseram o seguinte, olha, o meu pai foi um homem zeloso, foi um homem temente a Deus, tanto que quando Corá, lá atrás, ele se rebelou contra a liderança de Deus, porque Deus havia escolhido Moisés e Arão, ele se rebelou, ela disse, olha, o meu pai não estava no meio deles, mas o meu pai se manteve fiel ao Senhor. E ela disse, olha, ele morreu no seu próprio pecado, porque ele tinha pecado. E ele morreu, mas ele não foi desobediente, mas ele foi um homem temente ao Senhor. No 4. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dai-nos posse entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E o Senhor falou o Senhor a Moisés, dizendo, as filhas de Zelofeate falam retamente, certamente lhes dará a possessão da herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Então, neste momento, elas chegam para Moisés e elas colocaram ali o problema que elas estavam vivendo. E disse, olha, o nome do nosso pai vai ser extinto. É como se ele nunca tivesse existido na tribo de Manassés. E elas pedem Moisés, o que Moisés faz? Automaticamente ele vai levar esta causa diante de Deus. E Deus, olhando para aquelas moças, ele disse, olha, elas falou retamente, porque Deus conhecia o coração daquelas 5 moças. E ele viu que no coração delas era um coração temente a ele, que era um coração reto. E o que elas estavam pedindo é o seguinte, olha, nós queremos que o nome do nosso pai não morra, nós queremos que o nome do nosso pai prevaleça, para que os nossos herdeiros futuros tenham o lugar onde se estabelecer. E o Senhor olha e disse, olha, elas falam bem, vai, e você vai fazer exatamente isso, Moisés. Você vai permitir que elas recebam a herança que caberia ao pai delas. Elas vão receber. E o Senhor faz mais ainda. Porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso. Ele sempre faz muito mais, além daquilo que nós pedimos ou esperamos. Então ele diz o seguinte, no 8. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. E, se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também o seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis ao seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que possua. E isto aos filhos de Israel será por estatuto direto, como o Senhor ordenou a Moisés. Então aqui
Senhor não só deu a possessão de terras, de herança para aquelas 5 moças, mas Ele também mudou a lei a partir daí. Ele disse, olha, se o casal não tiver um filho homem, então que a mulher também possa ter parte na herança. E o Senhor, aqui, o nome dessas filhas, cada um tem um significado. Então esse pai, Zelofehad, ele era um homem sincero, e o nome das 5 filhas, ele mostra como ele andava diante do Senhor. Então, tanto a história das filhas de Zelofehad, bem como o significado dos seus nomes, que possuem significado espiritual. Então, Marta significa confiança. Esse homem, ele tinha uma confiança, então a primogênita dele, ele disse, eu confio no Senhor. A minha esperança e a minha certeza não está nos meus braços, não está naquilo que eu posso fazer, mas está naquilo que o Senhor faz por mim. Eu confio que a minha vida está em suas mãos. E lá no Salmo 125, 1 diz assim, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, apesar das dificuldades que aquele homem tinha passado no deserto, ele não perdeu a confiança. E nós, irmãos, será que nós temos tido essa confiança no Senhor? Será que em todos os momentos nós realmente nos entregamos ao Senhor e não há dúvida de que é Ele que está no controle de nossas vidas? A segunda é Noa, significa aquele que não se detém, que ninguém pode deter, aquele que persevera em oração e que não é demorado, parado, detido ou interrompido. É aquele que, quando sabe o que tem que fazer, ele se põe à frente e vai e faz. Ele não fica esperando que os outros façam por ele, mas ele tem a iniciativa de ir e buscar aquilo que o Senhor faz. Ele não para enquanto ele não recebe a herança que o Senhor tem. Ele não para enquanto ele não recebe a bênção que o Senhor prometeu. E se o Senhor prometeu, o Senhor dá. É aquele que não, em uma semana orando por uma causa, ele não para, mas ele permanece até o fim, até ele receber a vitória. E é isso que o Senhor quer de nós. Muitas vezes nós oramos por algo, e às vezes oramos uma semana, 2 semanas, 1 mês, vai indo, a gente desiste daquilo. E às vezes a bênção está tão próxima, mas porque nós paramos aqui e não temos mais um passo, nós perdemos a bênção. Então o que o Senhor quer de nós é que nós não venhamos nos deter pelas dificuldades e pelas aflições e pelas tribulações, mas o que Ele quer de nós é que nós continuemos a caminhar. Não pare até você receber aquilo que Deus quer. Não pare até que o seu caráter não seja totalmente transformado pelo Senhor. Em Isaías 40, verso 31 vai dizer assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Quantas vezes você tem cansado? Mas esse homem não se cansava. Ele confiava em Deus e ele dizia, eu vou continuar, eu não vou parar aqui, porque aqui não é o meu lugar, eu tenho que ir até mais à frente, porque é isso que Deus espera. E quem espera no Senhor, quem confia, quem não para, alcança a vitória, caminha e não se cansa, não se deixa parar e nem se deixa ficar detido num lugar onde não é o que o Senhor queria. Ogla significa aquele que não anda com os pés amarrados, que não está amarrado aos cuidados desse mundo, mas aquele que anda pela fé em Deus todos os dias da sua vida, tem andado com seus pés amarrados. Algumas circunstâncias têm feito com que você pare naquele lugar, e por mais que você tente caminhar, você não consegue, porque às vezes você está parado no seu próprio pecado. Às vezes nós paramos no passado e nós não conseguimos caminhar. Quantas vezes o Senhor tem falado para nós a respeito disso?
deixa o que ficou. Não fique murmurando o que passou, mas avance. Não anda com seus pés amarrados. O que está te impedindo? O que está amarrando você no lugar onde você se encontra? O Senhor está perguntando, eu acho que cada um de nós aqui sabemos aonde nós paramos. E o que nos impede de dar o primeiro passo? Em 2 Coríntios 18 diz: não atentando nós nas coisas que não se vê, mas nas que se não vê. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Nós temos que olhar para o alto. Paulo também diz, ponha os seus olhos no alto. O salmista também fala, eleva os meus olhos para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Não é aqui, não é no passado, mas é naquilo que eu posso alcançar se eu confiar, e se eu colocar a minha fé em Deus, e se eu fizer a minha parte. No verso 16 diz: por isso, não desfaleçamos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Então, por mais que eu não tenho condições, às vezes eu posso olhar para mim, Senhor, mas o que eu passei, o que eu estou passando, as dificuldades são tantas. Não tenho que colocar os meus olhos nas dificuldades, mas eu tenho que colocar os meus olhos naquele que pode me ajudar a vencer todas as dificuldades. Foi o que essas moças fizeram. Milca significa aquele que tem autoridade. Milca representa aquele que tem autoridade sem ser insubmisso. Moisés tinha autoridade ali em relação ao povo? Tinha. Mas ele simplesmente disse para aquelas moças assim, não, eu dou a terra, eu não vou dar, porque Deus já estabeleceu a lei. Não. O que ele fez? Ele foi até Deus buscar a resposta. Então, o que nós precisamos é buscar autoridade no Senhor. E nós só conseguimos ter e obter essa autoridade quando nós começamos a caminhar. Porque se eu ficar parada no passado, eu não vou receber autoridade para continuar caminhando. E aí os meus pés vão continuar amarrados no passado. E o Senhor tem falado muito comigo, irmãos, a respeito disso. Há mais ou menos um ano, eu recebi do Senhor essa palavra de dizer, olha, o sangue de Jesus Cristo é o suficiente para você vencer esse pecado. E a partir daí parece que o Senhor acendeu alguma luzinha, que há muito tempo eu já tinha ouvido essa palavra. Mas até então eu não tinha tomado posse daquilo. Então, a partir do momento que eu ouvi, eu tomei posse, eu comecei a caminhar. E eu comecei a ter autoridade. Muitas vezes o diabo vem para me parar, para amarrar os meus pés. Vem, é claro que vem. Porque ele não quer que nós andemos. Ele não quer que nós caminhemos. Ele não quer que nós estejamos santificados a cada dia. Então ele vem. E aí há uma luta diária para que eu não caia, para que eu não retroceda. Então nós precisamos tomar posse para receber a autoridade em Cristo Jesus, para ministrar a uma pessoa. Para poder carregar não é mais tempo de sermos carregados. Nós já ouvimos isso, acabamos de ouvir de novo. Mas é tempo de carregar, é tempo de ministrar, é tempo de pegar uma pessoa pela mão e dizer, vamos, eu já passei por isso. Mas se ficarmos parados, com os nossos pés amarrados, olhando para o passado, nós não sairemos do lugar. E pessoas que Deus quer trazer para as nossas vidas, para que nós possamos ministrar, elas não vêm, mas o sangue delas se virá sobre nós. Então é momento de amadurecimento, é momento de caminhar, é momento de você ter autoridade para ministrar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus amigos, sobre os teus colegas de trabalho. E a autoridade, quando você tem essa autoridade para falar sobre algo, a pessoa entende, é alcançada. Porque o Espírito de Cristo fala através de você.
vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Senhor tem nos dado autoridade. Será que nós temos repreendido de verdade o diabo das nossas vidas? Será que nós dizemos para ele, olha, a minha vida está nas mãos de Jesus Cristo? E eu digo isso para ele, mas qual é a minha atitude logo após? É continuar me lamentando? É continuar chorando? É continuar dizendo, Deus, olha, coitado de mim, coitado, olha o que eu fiz, olha como eu estou sendo perseguido no meu trabalho, olha como eu estou sendo perseguido pela minha família? É essa atitude? Porque você pode falar, Satanás, eu te repreendo, em nome de Jesus, mas o que vai determinar ele sair é a sua atitude, é a minha atitude diante do Senhor, é de realmente nos levantar e colocar a nossa fé em Deus. E por fim, a última, Tirsa, significa deleite ou prazer de Deus. Aquele que tem prazer em fazer a vontade de Deus. É a menina dos seus olhos, como Israel, a noiva, que é a igreja de Deus. E esse prazer nós só temos quando de fato nós olhamos para Deus e sabemos que Deus tem nos lapidado. E nós temos o prazer de sermos repreendidos, de sermos confrontados. E quando nós nos posicionamos, o Senhor olha para cada um de nós e diz, filho, é isso aí, vamos caminhar. O Senhor tem prazer naquilo que nós fazemos, nas atitudes que nós tomamos. Salmo 37 diz, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que está dizendo aqui, olha, tenha prazer nas coisas do Senhor. Tenha prazer em me ouvir, tenha prazer em passar um tempo comigo, tenha prazer em ler a Bíblia, tenha prazer na oração, tenha prazer em me ouvir, deleita-te. E aí diz que Ele concederá o desejo do meu coração. Porque, irmãos, se eu tenho prazer nas coisas do Senhor, vocês acham que eu vou pedir coisas fora da vontade do Senhor? É claro que não. Porque se eu tenho prazer no Senhor, se eu tenho prazer em ter comunhão com Ele, eu nunca vou buscar as coisas do mundo. Eu nunca vou querer fazer as minhas vontades, satisfazer a minha carne. Porque quando eu me deleito no Senhor, o que eu mais quero e o que eu mais busco é fazer a vontade dEle. E saber que Ele está olhando para nós e dando um sorriso e dizendo, muito bem, filho, é assim que eu quero. O que Deus disse de Jesus, Ele disse, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Por quê? Porque Jesus tinha o prazer em fazer a vontade do Pai. E continua dizendo, no verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. O Senhor é justo, o Senhor fez justiça. Quando o Senhor olha para aquelas mulheres e disse, olha, o que elas têm pedido, eu posso atender. Porque é justo elas quererem ter um pedaço de chão, é justo elas quererem que o nome do pai delas não morra, mas que a família seja perpétua. E lá no capítulo 17 de Josué fala, quando Josué vai dar posse das terras, quando eles já conquistaram, quando eles já lutaram e conquistaram, e no momento em que Josué vai ali distribuir as terras, fala o nome delas, porque ele diz, olha, Zelofeade, ele não teve filho, mas pela ordem de Deus, através de seu servo Moisés, as filhas receberão a posse da herança. E no capítulo 36 de Números, fala que lá vai dizer o seguinte, olha, elas estão aqui, só que aí elas não poderiam casar com pessoas de outras tribos, elas teriam que se casar com pessoas dentro da tribo de Manassés, porque cada tribo tinha um pedaço ali específico e uma tribo não podia ter mais daquilo, além do que Deus já havia estabelecido. E elas cumpriram a vontade de Deus.
Tanto que eu acho que, não sei se é no Josué 17 fala, não, é no 36 mesmo. No número 36 vai falar que elas casaram com seus primos, os filhos de seus tios. Então elas não desobedeceram. Quando Deus estabeleceu, olha, eu vou dar para vocês, só que vocês não podem casar com pessoas de outros tribos. Vocês têm que casar com alguém, com pessoas dentro da própria família de vocês. E elas não desobedeceram. Elas foram e fizeram exatamente o que o Senhor havia estabelecido. Então, quantas vezes nós recebemos a bênção, e aí o que nós fazemos? Nós continuamos andando, caminhando ao Senhor? Não. Às vezes nós desobedecemos, às vezes nós resvalamos os nossos pés, ao invés de permanecermos firmes naquilo que o Senhor tem falado. Essas mulheres, elas tiveram ali quatro atitudes. A primeira foi que elas disseram, olha, nós temos um problema. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos nos levantar. Elas não ficaram paradas, elas não ficaram esperando que outras pessoas, ou elas não ficaram se lamentando, dizendo, olha, coitada de nós, e agora, o que vai ser? Porque se fosse antes, irmãos, se elas não tivessem tido esse posicionamento de ir até Moisés, elas iam depender da boa vontade dos outros. Elas iam depender da boa vontade de seus tios para poder sustentá-las. Porque até então elas não tinham casado, elas eram solteiras. Mas então o que elas fizeram? Elas se levantaram, tiveram a atitude de dizer, vamos nos levantar e vamos buscar aquilo que Deus pode nos dar. Deus poderia ter dito não? Poderia. Mas elas disseram, vamos nos levantar. E a segunda atitude, elas tiveram a união entre elas. As 5 se uniram e as 5 foram falar com Moisés. E depois elas tiveram a atitude de buscar aquele que podia realmente resolver o problema delas. Elas ficaram indo na outra tenda de outra pessoa e ficou falando, olha, como que vai ser conosco, nós vamos atravessar o Jordão, mas e nós, o que vai ser feito de nós? Não. Elas foram e falaram com aquele. Então, muitas vezes, ao invés da gente procurar a Deus em primeiro lugar, a gente fica procurando um ao outro. Não que isso não seja errado, mas nós sabemos que a primeira coisa que nós temos que fazer quando surge um problema é dobrar os nossos joelhos e buscar a orientação de Deus. E aí sim o Senhor vai nos direcionando, como também nós já sabemos disso. E depois elas tiveram a atitude de ser o exemplo. Elas foram um exemplo não só para as mulheres, mas elas foram um exemplo para aquela tribo inteira, para aquele acampamento inteiro. De dizer, olha, quando eu tenho um problema, eu tenho que me levantar e ir buscar o Senhor. Quando eu tenho uma dificuldade, eu não preciso ficar me lamentando, mas eu posso buscar em Deus todas as coisas. E olha como fica o nome dessas moças. Quando eu ponho a minha confiança em Deus, e não há nada de que me detém, não ando com os meus pés amarrados, mas conquisto autoridade e me deleito em suas obras e terei o prazer de Deus. Então é isso que nós precisamos buscar no Senhor. E agora, para encerrar, vamos ler Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler só 3 versículos aqui. E qual é a maior herança, qual é a maior bênção que você tem buscado do Senhor? Qual é a herança que você tem buscado do Senhor? A que eu tenho buscado é poder fazer parte da família celestial e estar com meu Senhor Jesus Cristo e com meu Pai lá na Nova Jerusalém Celestial. E aqui vai falar dos heróis da fé. E fala que esses heróis, eles buscaram não as coisas desse mundo. Eles não tiveram prazer aqui, mas eles buscavam e os olhos deles estavam lá no alto, buscando as coisas. Então no versículo 10 vai dizer o seguinte:
porque esperavam uma cidade que tem fundamentos, o qual o artífice e construtor é Deus. Então, eles buscaram uma cidade que tinha fundamento, uma cidade que tinha leis, que tem leis. E o verso 14 agora vai dizer assim, olha, então essas pessoas que buscaram, que nós sabemos que são todos os heróis da fé, porque os que assim dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Qual é a pátria que você está buscando? Qual é a cidade que você está buscando? No 16 ele vai dizer, mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então o Senhor tem nos preparado uma cidade. Almeje essa cidade, almeje a nova Jerusalém celestial, almeje estar com o Senhor Jesus Cristo, almeje estar de pé quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Almeje. Mas para isso, você hoje, eu hoje, preciso pôr a minha vida em ordem com o Senhor. Eu preciso caminhar. Eu não posso mais ter os meus pés amarrados, mas eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso não me deter com as aflições, as tribulações, as dificuldades, mas avançar. Sempre avançar. E essa música que nós vamos cantar, eu me lembro que foi uma certa madrugada onde eu ouvi a primeira vez essa música. E quantas vezes eu dizia o seguinte para o Senhor, só um minutinho, no livro Grande Conflito vai dizer o seguinte, olha, a linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa do justo. Será conhecida apenas dos que a contemplam. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do paraíso de Deus. É isso que você deseja? Por mais que às vezes a gente tente imaginar como é o céu, a gente não vai conseguir nunca imaginar. E a palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. E ela fala que nenhum espírito finito pode contemplar a glória do paraíso do Pai. Você quer essa glória? Eu quero. E essa música, como eu estava dizendo, eu me lembro que era uma dessas vezes, irmãos, que eu dizia, nossa Senhor, eu caí de novo. E aí eu ficava me lamentando. E aí eu tinha perdido o sono, e eu estava ali com muita dó de mim mesmo. E de repente, eu pus uma música para tocar, e veio tocando música, e de repente começou essa música. E essa música diz, mais uma vez estou aqui no teu altar, meu Senhor. Naquele momento eu disse, Senhor, eu desejo tanto que essa seja a última vez que eu chego diante do teu altar, para poder me lamentar. Mas que eu quero permanecer firme. Foi a última vez? Não foi. Infelizmente não foi. Ainda teve aí um processo, que eu acho que 1 ano a mais depois. Mas hoje eu posso dizer no Senhor que eu tenho conseguido a vitória por meio de Cristo Jesus.